Como chutar no concurso nacional unificado? Prova agora no domingo. Eu sei que você quer que eu fale sobre isso, então vou falar sim sobre essa questão do chute, porque muito provavelmente você não vai saber responder todas as questões da prova, né? E esse é um assunto recorrente. Eu sei que muita gente pergunta. Vamos tratar disso de uma maneira séria aqui com vocês, tá? Deixa um joinha no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que a minha mentoria individual, que não cobre chute, não. Minha mentoria é para você sair acertando as questões mesmo. O WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. Manda uma mensagem, pergunta aí como é que funciona, tá? Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso, tá? E eu quero começar mostrando uma coisa aqui. Isso que vocês estão vendo aqui do meu lado, isso aqui é a prova do IPEA, tá? Prova da Sesgran Rio, do IPEA, no último mês de fevereiro, né? Então vamos começar dando uma olhada nisso daqui. E no final aqui do vídeo eu vou trazer a maneira como eu faria, tá? Como eu faria essa parte do chute na prova lá do CNU, porque eu sei que por mais que a gente estude, dificilmente a gente vai saber responder mesmo todas as questões. Em algum momento a gente vai ter que dar algum chute. Como é que eu faria isso aí? Vou tentar trazer isso para vocês. Mas olha só, o que a gente está vendo aqui do lado? Prova do IPEA. Essas provas tinham 70 questões, tem 3 provas aí que vocês estão vendo, né? Prova 12, 13 e 14. São cargos diferentes, basicamente. E essas 3 provas, cada uma delas tinha 70 questões. E em cada uma delas você tinha 5 alternativas de resposta A, B, C, D, E. Se você for parar para pensar, se a banca quisesse assim, dividir igualzinho, 70 questões, 5 alternativas de resposta, significa que você poderia ter 14 questões em cada alternativa de resposta, né? 14 na letra A, 14 na B, 14 na C, 14 na D, 14 na E. Daria exatamente as 70 questões da prova. Quando a gente olha para o resultado real, né? Deem uma olhada, por exemplo, só nas barras azuis. As barras azuis são a prova 12, né? As barras azuis são a prova 12. Você vê aqui, ó, a letra A, ela realmente teve 14, né? Exatamente 14 questões eram letra A. E aí, 15 questões eram letra B, 11 questões letra C, de 15 questões letra D e 15 questões letra E. Então, repare que tudo variou ali em torno do 14 mesmo, né? A maioria ficando bem próximo do 14, só a letra C ali que a gente percebeu um desvio maior, né? A letra C, ela realmente foi lá para 11, né? Foi o maior desvio aqui, 3, né? De diferença de 3 aí, do 11 até o 14, que seria a média, né? E quando a gente olha para as outras provas, olha a prova vermelha, né? A prova vermelha, a prova 13 aqui, né? A gente observa aqui, ó, que a gente teve aqui, ó, 14, 16, 15, aí aqui a gente teve aqui 12, né, na letra D, e na letra E nós tivemos 14. Então, assim, de novo, variou, não varia demais, né? Varia 2, varia 3, o máximo que a gente viu olhando essas 3 provas aqui foi uma variação de 3 unidades em relação à média, que seria 14 questões em cada uma das letras, né? Na prova de vocês, pensando na prova da tarde lá do CNU, por exemplo, que vão ter 50 questões, seria o quê? A gente esperaria o quê? 10 questões letra A, 10B, 10C, 10E, 10D e 10E, né? Seria isso que a gente esperaria naquela prova, em média, né? Mas, como vocês estão vendo aqui, tem uma certa variação. Tem uma certa variação. Não vai ser exatamente, provavelmente, né? Não vai ser exatamente 10 de cada letra. Vai ter uma certa variação. E aí, o que acontece? O que a gente pode fazer, então? Eu já trouxe isso aqui de cara, porque eu sei que uma coisa que muita gente orienta por aí é assim, ó, faz assim, resolve a prova, resolve as questões que você sabe, e aí aquelas questões que você não sabe a resposta, aquelas questões que você não sabe a resposta, você chuta tudo na letra que você marcou menos. Não é isso? Muita gente fala, muita gente sugere que você faça isso, né? Você está lá, vamos imaginar a prova da tarde lá, do CNU, 50 questões para você resolver, você percebeu lá que, olha, letra A eu marquei umas 9, letra B eu marquei, sei lá, umas 10, não sei o que e tal, e você vê que letra C você marcou só umas 6, 7 questões. E aí, qual seria a tendência? Ah, não, então todas as questões que eu não marquei, que eu iria chutar, eu vou chutar tudo letra C, porque é bem provável que dentre aquelas questões ali tenha mais algumas que são letra C, porque foi a letra que eu marquei menos. Tá joia? Isso daí é uma
forma justa, tem um racional aí por trás, né? Só que eu acho que tem umas certas falhas nesse racional, tá? A primeira falha nesse racional é porque ele considera que as suas marcações nas outras questões estão boas o suficiente, né? Será que você realmente acertou todas as outras questões? Porque se você tiver acertado todas as outras questões, se você tiver muita confiança de que o que você marcou nas outras questões realmente é o gabarito da banca, aí faz sentido. Não, beleza, essas 4, 5 questões que faltam aqui que eu tenho que chutar, eu vou lá e chuto tudo na outra letra e talvez realmente funcione, né? Isso se você tiver dado a sorte, e esse é o outro ponto, se você deu a sorte de que as questões que você não sabia responder eram tudo da mesma letra. Porque vamos imaginar que tinha ali umas 5 questões na prova que você não sabia responder. E por acaso, por um azar aí, dessas 5 questões que você não sabia responder, o gabarito preliminar delas, uma é A, uma é B, uma é C, uma é D, uma é E. O que vai acontecer? Quando você olhar as questões que você já respondeu, você vai ver que, olha, eu respondi a mesma quantidade, uma quantidade muito parecida aqui de questões em cada uma das letras. Então, eu não sei exatamente em qual que eu vou chutar. Eu não sei se eu vou chutar tudo na C ou tudo na D, ou não sei o quê, porque vai estar tudo muito próximo entre si, e é bem provável que isso aconteça. Tá? Que esteja tudo muito próximo, que não tenha muito claro assim, caramba, tem que chutar tudo na C porque eu marquei muito menos a letra C do que as demais letras. Eu acho bem improvável que isso aconteça, tá? Então, eu não gosto desse método, tá? Tudo que eu falei aqui foi para dizer para vocês, basicamente, olha, eu não gosto desse tipo de abordagem, não faria esse tipo de coisa. Vou até tirar isso aqui da tela para que a gente converse aqui sobre, então, o que eu faria, o que eu recomendo que você faça, mas sim, por sua conta e risco. Não vem jogar a culpa em mim depois, não, tá? Porque a gente está falando do chute. E uma coisa que eu deveria ter falado no início do vídeo, não falei, vai ter um monte de gente que vai comentar aqui, falar mal de mim agora. Mas eu vou falar para quem chegou até esse ponto do vídeo, que é o seguinte, pessoal. Quando a gente falar agora sobre chute, tá? Quando a gente fala sobre chute, chute não resolve a vida de ninguém, tá? Não é que assim o chute é a salvação da lavoura, não é aquela história de que, caramba, eu estudei muito mais ou menos para o concurso, eu vou aprender a melhor técnica de chute do mundo, porque com isso eu vou chegar lá e vou passar no concurso. Não, não é isso que vai acontecer. Não estudou? Você não vai passar no concurso. Dificilmente você vai passar no concurso, tá? Não vai ser a técnica de chute, a X ou Y ou Z que vai fazer você passar. A técnica, assim, saber chutar, pensar, refletir sobre esse assunto do chute aqui, é, na verdade, para quem estudou mesmo, estudou de verdade, para valer. Porque você que estudou para valer, você vai estar naquele grupinho assim que ou você vai passar, ou se você não passar, você vai ficar por muito pouco. É o normal, muita gente fica no concurso mesmo por muito pouco, né? E quando a gente fala sobre esse negócio aqui de chute, é mais pensando em, caramba, o que você pode fazer para tentar puxar sua nota um pouquinho para cima, acertar uma, duas questões, quem sabe a mais, e com isso você conseguir um resultado realmente diferenciado, você dá uma melhorada legal na sua classificação, porque é isso, uma, duas questões você acerta a mais, você sabe, faz muita, muita diferença nesse tipo de concurso. Então, você gastar aqui comigo uns 10, 12 minutinhos para tratar sobre esse tema, eu acho que não é um tempo jogado fora, não. Tá? Para quem estudou, tá? E por que eu estou frisando tanto esse para quem estudou? Tem um outro motivo. O segundo motivo, e aí é onde eu vou realmente chegar na maneira como eu faria na prova, porque assim, se eu fosse fazer uma prova de concurso, eu já estou assumindo aqui, eu iria estudar, eu não iria chegar numa prova de concurso sem estudar. Então, partindo do pressuposto que, beleza, eu estudei, tá? Eu fiz o que eu podia ali. Pode ser que eu não tenha feito o estudo perfeito, não vi tudo mesmo de todas as matérias, ou até vi, mas não vi tão bem todos os assuntos de todas as matérias. Normal, ninguém faz o estudo perfeito, né? Mas eu fiz sim um bom estudo para o concurso. Legal, se eu fiz um bom estudo para o concurso, e aí cheguei lá no final da prova, vamos imaginar que tem ali umas 3, 5 questões daquelas 50 da prova da tarde que eu realmente não sei responder e eu preciso chutar aquelas questões ali, tá? O que eu faria? Eu não usaria nenhuma dessas técnicas por aí. Eu realmente procuraria analisar cada questão. Pô, professor, mas como é que eu vou analisar a questão? É uma questão que eu marquei para chutar justamente porque é uma questão que eu não tenho domínio daquele assunto. Eu estou pensando aqui primeiro em questões teóricas, depois a gente pensa em questão de cálculo. Mas, questão teórica. Eu
poxa, como é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar com base em outras coisas que não exatamente o assunto daquela questão. Eu vou levar em consideração o meu senso crítico. Eu vou ler aquela. Sabe quando você lê as alternativas de resposta e você já bate o olho, caramba, isso aqui tem cara de alternativa errada, né? Isso aqui tem cara de alternativa certa. Pô, eu acho que essa daqui dá para eliminar, essa outra aqui parece que dá para eliminar também, assim por diante. E eventualmente você fica entre umas duas, ou você fica entre umas três, e assim por diante. É, ou até mesmo você chega em uma que, pô, essa aqui tem cara de gabarito, e eu acho que eu vou marcar essa daqui. Eu acho que vale a pena você ir nessa linha. Eu iria nessa linha, porque o que acontece quando você está fazendo isso aí? Quando você está fazendo isso, o que você está fazendo na prática é usando a sua intuição, as suas vivências anteriores, né? Às vezes, coisas que você assistiu no jornal, quando você acompanhava alguma coisa de política, quando você leu ali a revista, ou alguma coisa assim, ou lembranças que você tem das suas aulas de história, de geografia, ou mesmo o seu senso comum mesmo, né? Enfim, e fora isso, uma outra coisa muito importante, o seu entendimento das matérias do concurso. Porque pode ser que você não saiba aquele ponto em particular que a questão está trabalhando, mas você tem uma noção de quais são os princípios ali que regem aquela matéria. Por tudo que você estudou daquela matéria, você sabe, vamos pensar aqui no direito constitucional, você sabe que, ou do direito administrativo, melhor dizendo, vamos pensar numa coisa de direito administrativo aqui, olha, você sabe que, em regra, o coletivo prevalece sobre o individual. Então, às vezes, numa determinada questão, né, embora você não saiba o assunto daquela questão, você sabe que tem isso. Ou lá do direito constitucional, você tem uma noção dos direitos e garantias fundamentais que te dão uma visão mais ampla e que, às vezes, para uma coisa que você nunca estudou, você pensa, poxa, caramba, com base em tudo que eu vi aqui, como os direitos e garantias fundamentais são estabelecidos na Constituição, pô, isso aqui provavelmente não é certo, ou isso aqui provavelmente é certo, tá? Eu acho muito válido você ir por essa abordagem, não qualquer outra, mas realmente essa onde você tenta usar os artifícios que você tem à sua disposição, né? O seu conhecimento geral da matéria, a sua intuição, o seu senso crítico, o seu senso comum, enfim, todos esses elementos, suas vivências anteriores, tenta usar isso para tentar chegar na alternativa de resposta. Eu acho que você tende a acertar mais questões fazendo isso do que dando esses chutes aí com esses métodos aí que eu acho que eles têm uma série de falhas nas premissas por trás deles, tá? E que são muito bonitos na teoria, mas na prática não funcionam legal. Eu faria dessa maneira. Quero que você coloque aqui nos comentários se você faria de uma forma diferente. Aqui eu não estou aqui para ser o dono da razão, é para trazer o meu ponto de vista apenas. E se você tem uma maneira diferente, coloca aí no chat. Vamos ver aí, eventualmente, ajudar uns aos outros aqui, né? Não é todo mundo que vai fazer o concurso unificado que vai ver esse nosso vídeo, é só vocês que me acompanham aqui. Inclusive, aproveito para lembrar para você não deixar de se inscrever aqui no canal. Passado o CNU, eu vou trazer aqui alternativas para você que quer fazer outros concursos, aproveitando o conhecimento que você pegou no concurso nacional unificado, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E aqueles interessados em serem, então, acompanhados por mim numa preparação futura aí para um novo concurso, para um dos grandes concursos que estão por vir, mandem mensagem para a minha equipe, o WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer te receber por aqui. Valeu, um abraço, até mais.